Opa, tudo bem? Bem-vindos ao canal da mentoria PaleoX. Eu sou Paulo Magu e o tema do vídeo de agora trata sobre algo que constantemente gera dúvida para praticantes de fitness, inclusive para instrutores, a questão dos aeróbios. É interessante os aeróbios quando o treinamento ele tem foco na força, ou na hipertrofia, ou no shape? E se tem importância, você deve executar antes ou depois? Quais são os formatos de treinamento aeróbio que nós mais encontramos nas academias e como nós podemos otimizá-los? Então esse eu acho que é um tema bem legal e esse vídeo ele vai tentar ser o mais compacto possível para que você primeiro entenda como funciona isso e segundo que você tire as suas próprias conclusões e que você possa elaborar o seu programa de treinamento a partir deste conhecimento. Mas antes, considere se inscrever no canal. Se inscrever no canal é importante para engajar esse conteúdo para outras pessoas, é importante para que eu possa dedicar mais tempo e energia, me motive para dedicar mais tempo e energia, para te trazer mais informação acerca de fitness e estilo de vida do homem, tá? Antes disso, dá teu like também, se você já viu algum vídeo meu, dá o teu like, você sabe que você vai encontrar algum nível de informação relevante que você ainda não conhecia relacionada ao fitness, tá bom? Mas vamos lá. Eu lembro dos anos 90, quando nós pensávamos que o treinamento de força ou hipertrofia não combinava com o treinamento aeróbio, porque queimava o músculo. Essa era a ideia que se tinha antes. Uma grande asneira que, curiosamente, você ainda ouve de alguns instrutores de musculação bastante desatualizados. Quanto maior era o sujeito, menos cardio ele deveria fazer. Essa era a ideia dos anos 90. Felizmente, o mundo evoluiu em conhecimento para que a gente pudesse reconhecer os erros do passado e seguir adiante. Já nesse século, com tantos programas de exercícios resistidos, exercícios de força, né, também chamados exercícios de força, que surgiram com características com predominância metabólica. Depois eu vou indicar no final um vídeo abordando esse tema da força metabólica e da força tensional. Os programas tipicamente aeróbios ficaram meio fora de moda, restritos à corrida em uma grande parte dessa população mais tradicional das academias. E para vocês terem uma ideia de como é isso, é só olhar as esteiras cheias do horário de pico das academias, para você entender que treinamento aeróbico ficou reduzido praticamente a treinamento de esteira e alguns programas de ginástica mais populares. Para você ter uma ideia, TRX, Kettlebell, CrossFit, Body Pump, Grit, HIIT, que esse é um dos mais conhecidos, circuitos com acessórios, que também são chamados erroneamente de treinamento funcional, também abordo isso em outro vídeo, e tantas outras metodologias desse século mundialmente reconhecidas têm seduzido muito mais os praticantes de atividade física, porque eles customizam o tempo. Você consegue treinar cardio e força em um tempo menor, em sessões que combinam força com consumo calórico alto. Algo pouco provável de ocorrer nas academias com conhecimento do final do século passado, próximo dos anos 2000. Mas então vem a pergunta, para que então serve treinamento aeróbio? Bom, primeiro porque o Homo sapiens foi construído pela natureza para caminhar e correr. Sim, o design do osso calcâneo, aquele osso que fica atrás também da região chamada calcanhar, né? A relação de base curta com estatura grande, as amplitudes dos ossos dos membros superiores, a característica dos nossos pulmões, tudo nos leva, tudo conspira a correr distâncias consideráveis, a praticar exercício aeróbio. Desde a pré-história, o homem caminhava ou corria entre 10 e 20 quilômetros para caçar em territórios vizinhos ou para explorar novas terras. Logo, a capacidade aeróbia é um legado da espécie humana. Sim, é uma característica genética nossa. A nossa espécie esqueceu essa propriedade genética a partir do surgimento dos assentamentos do período neolítico, o início ali da agricultura, e eu estou falando mais ou menos de 8.000 anos atrás. E agora vamos voltar para cá.
De lá para cá, já no final dos anos 90, as academias tiveram boom em todo o mundo, né? Começaram a crescer de uma forma exponencial em todo o mundo, e os antigos programas de corrida já estavam repaginados com pesquisas recentes e muito mais eficientes, juntamente com o surgimento dos programas circuitados de força metabólica, Body Pump, o próprio HIIT, que é bem conhecido nas academias, que em determinadas situações passaram a competir com os aeróbios pela fatia daqueles que desejavam emagrecer com o exercício, que tinham foco no emagrecimento. Mas vamos aos fatos. Agora, dada essa introdução, vamos aos fatos. Tanto os aeróbios ou os cardios, vamos chamar de cardio, que é assim que você provavelmente já ouviu mais falar e conhece melhor, quanto os resistidos metabólicos, treinamentos de força metabólica, eles são eficientes na demanda calórica. Entretanto, os aeróbios, os cardios, caminhada, corrida, o Go Bike Indoor, né, o Bodytech, o Body Combat Les Mills, remo indoor, ciclismo, todos esses e outros, eles têm benefícios bem específicos que podem ajudar para quem deseja resultado físico visível, para quem deseja desenhar o shape. E eu vou te mostrar alguns desses benefícios, só para você ter uma ideia da importância dos aeróbios. No caso dos aeróbios especificamente, eles aumentam mais o volume de oxigênio máximo, que você deve saber aí, deve ter ouvido falar em VO2 máximo, que é o volume de oxigênio máximo. Ele previne problemas cardiorrespiratórios e aumenta a longevidade do nosso organismo, ou seja, a gente tem a possibilidade de viver mais executando, praticando exercícios cardiorrespiratórios, tipicamente cardiorrespiratórios. Segundo, aumenta o tamanho e a quantidade das mitocôndrias. O que são mitocôndrias? Mitocôndrias você já estudou, já ouviu falar na escola. Elas são organelas, componentes da célula muscular, intramusculares, que, entre outras funções, transformam a gordura em energia. Sim, quem treina força precisa de energia. Logo, os cardios podem aumentar a eficiência muscular do seu treino de força, justamente por aumentar a possibilidade de oxidação da gordura no treino de força. Terceiro, melhora a circulação sanguínea e reduz a viscosidade do sangue. O sangue fica menos pastoso e ele fica mais líquido, melhorando a circulação sanguínea, prevenindo problemas coronarianos em um mundo atual de estresse constante. A gente sabe que o mundo moderno, ele nos enche de estresse, e com isso, você precisa mais circulação para manter a frequência cardíaca em estados normais. E diminuindo a viscosidade, você consegue manter esse ritmo cardíaco em níveis mais normais. Outra ainda, reduz a fome. Sim, os cardios reduzem a fome. Ao contrário do que dizem por aí, ele reduz a fome sim. Isso é dado estatístico, isso é dado científico. E isso é fundamental para quem precisa de reeducação alimentar e diminuição do percentual de gordura, também chamada de perda ponderal de peso, ou seja, perder o percentual de gordura, não necessariamente perdendo peso corporal. Ainda rola uma liberação extra de endorfinas e dopamina, aumentando a sensação de prazer e inclusive o seu humor. Inclusive o seu humor melhora com os exercícios cardio. E ainda, e por último, além de outros benefícios, mas esses eu queria destacar para vocês porque eles são únicos do treinamento cardio e que podem ser relevantes na tua mudança de opinião em relação a eles. Tudo isso melhora nitidamente a atividade sexual em um mundo moderno onde 1 em cada 3 homens possuem alguma disfunção sexual. Com uma melhor circulação sanguínea, com aumento do número e do tamanho das mitocôndrias, com um menor risco de coronariano e uma maior longevidade, também os níveis de testosterona se mantêm por mais tempo durante a vida. Significa que aquela queda normal que ocorre a partir dos 30 anos, e veja bem, é uma queda acentuada, é na ordem de 1 a 2% por ano para pessoas sedentárias, com o cardio você pode regular a liberação hormonal do principal hormônio masculino, que é a testosterona. Bom, mas Magu, então, qual é a solução? De que maneira eu posso explorar
o cardio? Para isso, a gente tem que fazer algumas perguntas, porque são a partir dessas perguntas que você traz a solução. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é: eu treino cardio, considerando que você treina força, tá? Esse vídeo é específico para pessoas que treinam força. Se você é sedentário, qualquer cardio que você fizer vai ser ótimo. Mas se você treina força, às vezes você tem aquela questão do treinamento concorrente, né? Do treinamento que pode ou não atrapalhar. E é isso que a gente vai desvendar agora, achando soluções para isso. Muito bem, vamos às soluções. Primeira pergunta: treina em dias alternados, antes ou depois do treino de força? Bom, se a sua prioridade for o treino de força, como é a orientação desse vídeo, desenhar um shape mais atlético, volume, definição muscular, você pode treinar nos dias de day off ou depois do treino. O que é day off? São aqueles dias de repouso, aqueles dias que você descansa para um outro treino, ou depois do treino. Se a prioridade é emagrecer, você pode treinar ou em outro turno com mais intensidade, você treina de manhã e depois faz o cardio à tarde, ou o contrário, antes ou depois do treino de força, porque o seu foco é o alto consumo calórico, ou até reduzir os treinos de força para 3 vezes por semana, se você treina 4 ou 5 vezes. Para quem treina força de uma forma mais séria, você pode reduzir para 3 vezes para ter dias exclusivos de cardio. Isso vai te ajudar se o seu objetivo é prioritariamente emagrecer, tá bom? Agora, se o seu objetivo for o shape, você usa a estratégia anterior. A segunda pergunta que você deve fazer é: e se for cardio contínuo, caminhada, corrida, ciclismo de rua, esteira e outros com pouca variação de frequência cardíaca, né? Onde no treinamento você mantém uma frequência cardíaca contínua e por isso nós chamamos de cardio contínuo. O contínuo, ele tem como prioridade o aumento do volume de oxigênio máximo, VO2 máximo. E o consumo calórico é mais imediato e menos cumulativo, porque a fadiga dos membros inferiores é um pouco menor do que no treinamento intervalado. Então eu recomendo, se você optar pelo treino contínuo ou se identificar mais com o treino contínuo, eu recomendo sessões entre 30 e 60 minutos para gerar efeitos práticos de resultado visível. Mas existe uma outra solução. E se o treinamento for um cardio intervalado? E aí entra o Go Bike Indoor, o Body Combat Les Mills, o Boratec Les Mills, o HIIT, os protocolos de HIIT, o GRIT, que é um outro protocolo também intervalado, e outros com maior variação científica. Maior variação da frequência cardíaca, que dentro da modalidade você tem picos de esforço e picos de recuperação. Como é que eu trabalho com eles daí? Bom, esse modelo de treino, ele enfatiza a tolerância à fadiga, a tolerância à acidose lática, né? Prioriza a força explosiva, o aumento do VO2 máximo também, não tanto quanto contínuo, mas também, e o alto consumo calórico imediato e cumulativo, porque você gera grande fadiga muscular. Gerando grande fadiga muscular, você precisa queimar calorias para recuperar esse músculo e retornar os níveis de energia. E para isso você utiliza as suas reservas. Então, só olha como o treinamento o cardio intervalado, ele oferece algumas vantagens em relação ao treino contínuo. Além disso, o treinamento cardio intervalado, ele pode ter uma duração menor com mais eficiência, ficando entre 20 e 50 minutos de treino, o que otimiza o tempo para quem trabalha, ou para quem trabalha e estuda, ou para quem treina em 2 turnos, ou para as pessoas que têm alguma atividade que despende muito tempo, que sobra pouco tempo para você treinar, se a academia fecha mais cedo, se a academia fecha mais tarde. Então você pode usar o treino intervalado também para otimizar o seu tempo. Para a maioria das pessoas que tem pouco tempo para compartilhar treino e vida profissional e pessoal, treinar uma sessão por dia pode ser uma boa opção. Tá? Uma sessão de treino, independente dele ser cardio ou força, tá? 4 ou 5 vezes por semana. Esse, sem dúvida, é a melhor estratégia. Você treinar 4 a 5 vezes por semana. Primeiro, para ganhar um hábito, e segundo, que a frequência semanal está diretamente ligada. Existe uma progressão aritmética entre resultado e frequência semanal, mais do que a intensidade. A frequência semanal impacta mais
no resultado físico do que a própria intensidade de cada treino. Tá? Então o ideal é você treinar 4 ou 5, mas você pode sim reduzir essa quantidade de treinamento de força para 3 vezes por semana, tá? Não. Se você está pensando isso, não. Isso não é demais. É apenas um momento diário para você se dedicar ao seu corpo e à sua saúde. Na proporção de força e cardio, se você treinar entre 4 e 5 vezes por semana, você pode treinar 2 vezes força ou 3 vezes força, 2 vezes força mais 2 vezes cardio, ou 3 vezes força mais 2 vezes cardio. Se o seu foco for consumo calórico, emagrecimento e ao mesmo tempo treinar o shape. Ah, Magu, mas eu treino só 2 vezes por semana. Não consigo treinar mais que 2 vezes por semana. A gente sabe que treino, assim como escovar os dentes, assim como banho, assim como almoçar ou jantar, é uma questão de priorizar, de dividir o seu tempo. Mas enfim, vamos supor que você continue insistindo na ideia de que você não consegue treinar mais do que 2 vezes por semana. Bom, 2 vezes por semana é melhor do que uma. Uma é melhor do que 0. 3 vezes é melhor que 2, 4 é melhor que 3, 5 é melhor que 4, tá? Então isso aí para você ter uma ideia aí da proporção. Mas aí é bem melhor eleger apenas força ou apenas cardio. Se você treina apenas 2 vezes por semana, eleja 2 treinamentos com característica cardio ou 2 treinamentos com característica força. Treinar com a maior intensidade possível e esperar resultados em um tempo maior, porque treinando 2 vezes os resultados vão demorar um pouquinho mais. E se for mesmo 2 vezes semanais, porque depois desse vídeo eu acho que você vai rever um pouquinho o seu quadro ali semanal, a sua agenda semanal para tentar aumentar, esqueça a musculação tradicional. Se você treinar só 2 vezes por semana, esquece a musculação tradicional. Busca um modelo de treino de força metabólica, porque o treinamento de força metabólica ele consegue ter um elemento cardio e um elemento de força em séries compostas. Você treina muito mais grupos musculares, muito mais músculos em menos tempo. Já na musculação você tende a isolar músculos e isso vai te dar menos resultado a médio e longo prazo. Um bom exemplo é o TEG-X. O TEG-X, a modalidade que eu trabalho, com a fita de suspensão, que tem um componente importante para a saúde cardíaca, além da força metabólica. Em outras palavras, resumindo esse vídeo, tá? Sua saúde vai melhorar muito com 2 vezes semanais. Vai melhorar, não tenha dúvida disso. Porque se você é sedentário, 2 vezes semanais é um grande salto. Mas os resultados físicos vão demorar mais também. Resultados visíveis, eles vão demorar mais também. Tem vídeo sobre isso no meu canal para você consultar e conferir esses pequenos temas, essas pequenas subdivisões de temas de uma forma mais explicativa, né? E aí você vai poder, enfim, fazer a consulta, entra lá no meu canal, se inscreve, dá o teu like, já é uma outra desculpa para eu te pedir, já para dar o teu like nesse vídeo se você curtiu. Então, dá para treinar 2 vezes por semana. O importante é que, primeiro, você passe a ter uma rotina semanal de exercícios intensos orientados. No início não vai ser intenso, porque você vai passar por uma adaptação metabólica, mas logo depois dessa adaptação, importante que você tenha uma rotina de exercícios. 2, 3, 4 ou 5 vezes por semana, mas que tenha uma rotina, principalmente para a sua saúde. Se você quer shape, você vai ter que sair, você vai ter que largar de 3 vezes por semana. Se você quiser saúde de uma forma geral, saúde geral, viver mais, viver melhor, 2 vezes por semana já é o suficiente. Aí 1 vez por semana, Magu, bom, 1 vez por semana é melhor que não fazer. Sem dúvida, é melhor que não fazer. Quando você fala 1 vez por semana, não é jogar futebol, tá, pessoal? Esquece, porque jogando futebol, você não vai chegar na academia e vai conseguir ter resultado, porque o futebol é esporte, futebol não é treino, é esporte. Existe uma diferença de esporte e treino que eu posso até falar em outro vídeo, se você deixar aí comentando, dizendo qual é a diferença entre treinar e jogar. Treinar e jogar, existe uma diferença bem grande do ponto de vista fisiológico, tá bom? Então, ou você treina, ou você tem frequência semanal, ou você vai parar o teu coração antes do tempo, né? Ou usamos mais o nosso coração, ou ele vai parar
antes do tempo que você acha que vai parar. Você vai morrer antes, literalmente, você deve morrer antes se você continuar sedentário. Até porque o sedentarismo é a doença que mais mata no planeta. Gostou do vídeo? Eu espero que você tenha gostado. Aqui do lado, ó, tem 2 vídeos, um de força metabólica e um outro que é um vídeo mais recente aqui do vídeo, para você explorar um pouquinho mais o meu canal e entender como funciona a PaleoX, meu sistema de mentoria, e como funciona o estilo de vida do homem e o treinamento, o fitness atual no século 21. Um grande beijo para vocês, câmbio e desligo.